Olá, que Deus abençoe a sua vida e possa caminhar com você aí todos os seus dias. Estamos no quarto episódio da parábola do semeador, desta série, de devocionais da parábola do semeador. E eu queria ler com você o versículos 5 e 6 do capítulo 13 de Mateus e, logo após, o versículo 20 e 21, que é a explicação de Jesus aos discípulos do que ele citou na parábola, Então, o versículo 5 e 6 nos diz assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E aí, a explicação do Senhor Jesus, no versículo 20 e 21. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, estamos aí vendo os elementos, as situações da parábola do semeador. O que acontece com as sementes, como temos visto nos episódios anteriores, E neste caso, do versículo 5 e 6, vemos essa situação das sementes que caem num terreno pedregoso, um terreno que não tem profundidade e não tem os nutrientes suficientes. Que logo a semente brota, porque ela está de forma superficial, mas quando vem o próprio sol, quando vem situações que são talvez nem tão difíceis, tão profundas, mas fazem com que as pessoas desistam do caminho. Então, no versículo 6, ele diz: quando vem o sol, as plantas se queimam e secam-se porque não têm raiz. E na explicação do Senhor Jesus, ele nos lembra o que são essas situações de sementes que caem num terreno muito raso, numa terra muito superficial, que não tem profundidade, que não criam raízes, Ele ouve a palavra e a palavra permanece pouco tempo. Quando vem a tribulação e perseguição, ele abandona. Qualquer coisa que se levante contra, ele desiste. Então, num outro texto, a Bíblia cita o homem de ânimo dobre. Por quê? É um homem inconstante, uma pessoa que não tem firmeza. Ouve, gosta da palavra, até aqui nesse texto diz que a recebe com alegria, mas, de fato, essa palavra não cria profundidade em sua vida. Ela não cria raiz em sua vida. Agora, como é que nós podemos ter uma palavra enraizada em nós? Quando a palavra de Deus faz realmente parte das nossas vidas. Quando nós decidimos e queremos essa palavra do Senhor para o nosso dia a dia, para a nossa vida, independente do que venha a acontecer. Nesse texto, o Senhor está alertando que as situações da vida podem nos tirar dos caminhos do Senhor, podem nos fazer enfraquecer. O próprio, quando ele cita o sol, o aquecimento, são situações, as tribulações, as dificuldades, e acabamos desistindo. E se nós queremos ter profundidade na palavra do Senhor, profundidade na vida com o Senhor Jesus, na intimidade com o Senhor Jesus, da nossa fé, nós não podemos nos entregar ou desistir por pouca coisa, e nem por muito, Mas aqui o Senhor está dizendo que questões que acontecem na vida, que alguma dificuldade, alguma questão que nós encontramos uma barreira, alguma coisa que seja mais difícil, então já acabamos desistindo. Que não seja assim nas nossas vidas. Por quê? Porque dificuldades e problemas nós temos. Situações difíceis nós temos de forma natural, como ser humano. Agora, se eu vou desistir simplesmente por situações que acontecem contrárias ao que eu acho que deveriam acontecer, ou que eu gostaria que deveriam acontecer, ou que talvez me tirem do meu conforto, da minha situação de conforto, então
eu estarei desistindo? Não, nós não podemos nos entregar ou desistir. Nós temos que nos entregar cada vez mais a Cristo, ao conhecimento da sua palavra, à comunhão, à oração, e não permitir. E que o Senhor não permita que nós sejamos esse terreno duvidoso, esse terreno superficial. E nós sabemos que, de fato, se plantarmos alguma coisa num terreno pedregoso, é difícil que ele caminhe adiante. Talvez vai até brotar, vai nascer uma planta bonita, mas por não ter profundidade, ela não vai adiante, não vai produzir frutos, não vai ter raízes. E aí, vindo o sol, vindo as situações da vida, vão nos tirar deste caminho. Então, veja que essa identificação daquelas sementes que são superficiais, né? E a gente observa até pessoas que recebem a palavra com uma alegria, com uma satisfação, de repente abandonam a caminhada, de repente desistem. Esse é o terreno pedregoso, o terreno cheio de pedras que não tem como ter profundidade nas raízes. Que você possa compreender e entender, né, que nós não devemos ser esse terreno muito raso, né, de terra muito rasa, onde não tem como as plantas ou a palavra do Senhor germinar e causar produtividade, né? Por isso a palavra do Senhor fala de resultados, que nós vamos ver adiante nas próximas devocionais sobre resultados, porque os resultados têm a ver com a profundidade em que estamos firmados na palavra de Deus, né? Agora, se você quer ter profundidade, é se apegar com Deus, é conhecimento bíblico, é leitura da palavra, oração, é discipulado, e isso nos ajuda a crescer e termos firmeza e que a semente possa brotar e trazer produção em nossas vidas e em nossos corações. Que Deus abençoe você, querido ouvinte. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, obrigado porque nós podemos ter esse momento de estudo da Tua Palavra, esta devocional sobre o semeador e sobre as sementes, e nós pedimos que os nossos ouvintes, quem nos assiste, possa receber a Tua Palavra e a Tua Palavra, a Tua semente, possa encontrar profundidade nos corações, possa encontrar um terreno fértil e possa produzir bons frutos na vida de cada um. Esteja abençoando o Teu povo, cuidando e protegendo. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.